O barulho da panela caindo no chão ecoou pela cozinha quando senti a mão do meu próprio filho atingir meu rosto. Lúcia, 68 anos. Mãos calejadas de tanto trabalhar. Nunca imaginei que chegaria o dia em que Maurício, meu único filho de 42 anos, levantaria a mão contra mim. A dor queimou mais que o fogão aceso. E por um instante pensei que estava sonhando um pesadelo terrível. É ordem do meu pai. Mãe, a senhora vai vender essa casa querendo ou não? Disse ele, os olhos frios. Como, Jello? Maurício ainda morava comigo na nossa casa em Caruaru. Sempre com a desculpa de que estava juntando dinheiro. Mas o dinheiro era sempre o meu. As contas eram sempre minhas. E agora descobria que até as ordens vinham de fora. Walter, meu ex-marido, Hakan Zanos, aparentemente ainda achava que tinha direito sobre minha vida. Segurei a bochecha ardendo e olhei para aquele homem que eu criei sozinha, depois do divórcio. Que eu alimentei, vesti, eduquei e agora me ameaçava na minha própria cozinha. Minha herança da minha mãe, esta casa onde nasci e me criei, onde Maurício mesmo veio ao mundo, agora virou objeto de cobiça. Filho, essa casa é minha vida toda. Sua avó deixou para mim com tanto carinho. Tentei explicar, mas ele me cortou com outro gesto brusco. Desta vez não foi um tapa, mas o braço dele segurou meu pulso com força demais, deixando marca vermelha na minha pele fina. Pare de drama, mãe. O pai disse que a senhora é teimosa mesmo, mas que no final sempre cede. Ele precisa quitar umas dívidas, e essa casa vale uma boa grana. A senhora vai morar num lugar melhor, com pessoas da sua idade. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história. Pessoas da minha idade, como se eu fosse um objeto velho que não serve mais na sala. Fiquei ali parada, segurando a colher de pau que havia derrubado, sentindo meu mundo. Tezeiba. Maurício pegou umas cervejas da geladeira e saiu para o quintal, como se nada tivesse acontecido. Como se acabar com a paz da própria mãe fosse algo normal. Naquela noite, deitada na minha cama que era da minha avó, olhei para o teto rachado e senti uma solidão que cortava por dentro. Era domingo, e na segunda-feira Maurício voltaria ao trabalho na oficina, fingindo ser filho exemplar para os vizinhos, enquanto em casa, me tratava como empecilho. Toquei de leve na bochecha, ainda inchada, e chorei baixinho para ninguém ouvir. As semanas seguintes viraram uma rotina de terror silencioso. Sempre que eu contrariava alguma decisão sobre a venda da casa, Maurício perdia a paciência. Não eram apenas tapas. Era empurrão, braço torcido, ameaças sussurradas no meu ouvido, quando os vizinhos não podiam ver. Ele controlava minha carteira, mexia nos meus documentos, e toda a conversa terminava com a mesma frase. É ordem do meu pai. Walter aparecia de vez em quando, sempre gentil na frente dos outros, cumprimentando os vizinhos como se fosse um ex-marido exemplar, que ainda cuidava da família, mas eu via nos olhos dele aquela ganância que eu conhecia bem, a mesma que me fez pedir o divórcio 15 anos atrás. Ele falava em cuidados médicos, em ambiente melhor para minha idade, em como eu ia ser mais feliz, num lugar com supervisão. Lúcia, você não está mais nova. Essa casa é grande demais, dá muito trabalho. No asilo você vai ter companhia, atividades, enfermeiros, dizia ele, sempre com aquele sorriso falso que me dava arrepios. Mas eu não era boba. Sabia que Walter estava com problemas financeiros no negócio dele, que precisava de dinheiro rápido, e que minha casa era a salvação dos problemas dele. Como éramos divorciados, ele não podia me obrigar a nada. Então usava Maurício como instrumento da pressão. Meu próprio filho virou soldado do pai contra mim. Uma tarde, enquanto varria o quintal, Dona Neuza, minha vizinha de décadas, perguntou sobre as marcas no meu braço. Inventei uma desculpa sobre ter batido na quina da mesa. Mas vi nos olhos dela que não acreditou. Neuza me conhecia desde menina, sabia quando eu estava mentindo. Ela segurou minha mão e sussurrou: Lúcia, se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Mas como explicar que meu próprio filho estava me machucando? Como contar que o homem que eu criei com tanto amor agora era meu carrasco? A vergonha doía mais
que os machucados no corpo. Fingi um sorriso e voltei para dentro de casa, onde Maurício já me esperava com os papéis na mão e aquela cara de quem não aceita desculpas. Mãe, consegui uma vaga muito boa no Asilo Santa Clara. É particular, tem cuidados médicos, comida na hora certa, companhia de pessoas educadas. A senhora vai gostar. Ele falava como se estivesse me oferecendo um presente, mas eu via a mentira por trás de cada palavra. O Asilo Santa Clara ficava na periferia de Caruaru, um lugar que eu conhecia de nome, mas nunca tinha visitado, pelas conversas que eu via na cidade. Não era exatamente um local de luxo, mas servia para tirar os velhos do caminho quando incomodavam a família. Maurício continuou insistindo, mostrando fotos impressas de quartos limpos e refeitórios organizados, prometendo que eu seria feliz lá. E a casa? Perguntei, já conhecendo a resposta. A casa vai ser vendida para pagar suas despesas no asilo. É assim que funciona, mãe. A senhora usa seu patrimônio para garantir seus cuidados na terceira idade. Patrimônio, terceira idade. Cuidados. Palavras bonitas para disfarçar que estavam me roubando. Olhei ao redor da minha sala, com os móveis que minha mãe escolheu. Com tanto carinho, as cortinas que eu mesma costurei, as plantas que cuidava há anos, tudo isso viraria dinheiro no bolso de Walter e Maurício. Naquela noite, Maurício chegou em casa mais alterado que o normal. Tinha bebido, eu sentia o cheiro forte de cachaça, e veio direto reclamar da minha teimosia. Desta vez não foi apenas um tapa, menos ele me empurrou contra a parede da cozinha com tanta força que bati a cabeça. Chega de enrolação, mãe. A senhora assina os papéis do asilo e pronto, não quero mais ouvir choramingo nem desculpa. A senhora vai, e ponto final. Escorreguei pela parede, até sentar no chão frio, tonta pela pancada, vendo meu filho sair batendo a porta do quarto. Ali, sozinha no escuro da cozinha, entendi que não tinha mais escolha. Se ficasse, Maurício ia continuar me machucando, até conseguir o que queria. Se fosse para o asilo, pelo menos estaria longe da violência. Mesmo que fosse para viver numa prisão disfarçada. Na manhã seguinte, arrumei uma mala pequena com minhas roupas mais simples e alguns poucos objetos pessoais. Entre eles, guardei com cuidado uma pasta com documentos antigos que minha irmã Conceição tinha me dado antes de partir, há 2 anos. Ela sempre dizia para eu guardar aqueles papéis com carinho, que um dia poderiam ser importantes, mas eu nunca abri para ver direito o que eram. Maurício me levou para o asilo numa manhã de terça-feira, dirigindo em silêncio, como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável, mas necessária. Quando chegamos no Santa Clara, meu coração apertou. Era um prédio cinza, com grades nas janelas e um jardim mal cuidado na entrada. Não tinha nada daquele conforto que ele tinha prometido. A senhora vai gostar, mãe. Vai ver como é bom ter companhia de pessoas da sua idade. Mentiu mais uma vez, me entregando para uma enfermeira que mal olhou no meu rosto. O quarto era pequeno e dividia com uma senhora chamada Alzira, que chorava baixinho toda tarde, chamando pelos filhos que nunca apareciam. As paredes eram brancas demais, frias, sem nenhuma fotografia ou lembrança que fizesse lembrar de casa. A comida vinha em horários marcados, sem tempero, sem carinho, servida por funcionários que tratavam a gente como número nos primeiros dias. Chorei tanto que Alzira começou a se preocupar comigo. Ela tinha 74 anos e estava ali há 3 anos, abandonada pelos próprios filhos, depois que o marido partiu. Conversávamos baixinho à noite, compartilhando a dor de quem foi rejeitada pela própria família. Você ainda tem tempo de reagir, Lúcia, dizia ela, segurando minha mão com suas mãos trêmulas. Eu que deixei passar. Mas você ainda pode fazer alguma coisa. Maurício aparecia uma vez por mês, sempre com desculpas de trabalho para justificar a ausência. Vinha me contar como estava cuidando da venda da casa, como estava organizando meus móveis, como estava investindo meu dinheiro para garantir minha estadia no asilo. Mentiras. Eu sabia que cada real estava indo direto para os bolsos dele e do pai. Mãe, a casa já tem comprador. Um rapaz que vai pagar à vista
Coisa boa, o dinheiro vai render bastante para suas despesas aqui. Ele falava sorrindo, como se estivesse me dando uma boa notícia. Mas eu via a falsidade por trás de cada palavra. Passaram-se 3 meses no asilo. 3 meses de solidão, comida sem gosto, remédios controlados e conversas vazias com outros velhos abandonados. Eu havia me conformado com aquela vida, aceitado que meu destino era apodrecer ali, enquanto outros desfrutavam do que era meu. Por Drail. Até que numa tarde chuvosa de setembro, enquanto organizava minha gaveta pequena, resolvi abrir finalmente os papéis que Conceição tinha me deixado. Minha irmã sempre foi reservada com questões de dinheiro. Nunca gostou de falar sobre herança ou patrimônio. Quando ela partiu, deixou apenas aquela pasta amarelada com alguns documentos e uma carta que eu guardei sem ler, achando que eram apenas recordações sentimentais. Mas naquela tarde, talvez pela solidão ou pela curiosidade, resolvi descobrir o que Conceição considerava tão importante assim. O primeiro papel que tirei da pasta me fez o coração parar. Era uma escritura de um terreno enorme na zona rural de Caruaru, com mais de 10 hectares, incluindo uma casa antiga e nascentes de água. O nome do proprietário estava claro: Lúcia Maria Santos, menos meu nome completo. Eu era dona de uma propriedade que nem sabia que existia. Li a escritura 3 vezes antes de conseguir acreditar no que estava vendo. Meu nome estava ali, claro como o dia, registrado como proprietária de uma fazenda com 10 hectares na zona rural de Caruaru. Tinha casa de pedra, poço artesiano, plantação de caju e até um pequeno açude. A data do registro era de 15 anos atrás, exatamente quando me divorciei de Walter. Conceição tinha guardado esse segredo durante todos esses anos. Na carta que acompanhava os documentos, ela explicava que nossa bisavó tinha deixado aquela terra para as netas, mas como só restamos nós duas, quando ela partiu tudo ficou comigo. Lúcia, essa terra é sua liberdade. Use quando precisar, dizia a carta com a letra trêmula da minha irmã. Havia mais papéis na pasta. Comprovantes de uma conta bancária que eu nem sabia que existia, com um valor que me fez tremer as mãos. Conceição tinha vendido parte de outra propriedade da família e depositado tudo em meu nome. Eu não era apenas dona de terra menos, eu tinha dinheiro suficiente para viver com dignidade pelo resto da vida. Alzira percebeu minha agitação e veio sentar na minha cama. O que foi, filha? Você tá branca que nem papel. Mostrei os documentos para ela, que ajustou os óculos e leu com article. Seus olhos se arregalaram quando entendeu o que estava vendo. Meu Deus do céu, Lúcia. Você é rica e não sabia? Sussurrou, olhando para os lados, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Esses papéis são verdadeiros? Peguei a escritura novamente e examinei cada selo, cada assinatura. Tudo parecia legítimo. O cartório era de Caruaru mesmo, e as datas batiam com as informações que Conceição tinha deixado na carta. Meu coração começou a bater mais rápido, quando entendi que aqueles documentos podiam mudar minha vida completamente. Alzira, preciso sair daqui e ir até um cartório para confirmar essas informações. Você pode me ajudar? Perguntei, escondendo os papéis dentro da fronha do travesseiro. Ela me olhou com aqueles olhos espertos de quem já havia enfrentado muita coisa na vida. Posso sim, querida, mas você tem que ser esperta. Se esses papéis são verdadeiros mesmo, você não pode deixar seu filho descobrir. Pelo que você me contou, ele é capaz de arranjar um jeito de tirar isso de você também. Passamos a noite inteira planejando como eu poderia sair do asilo, sem levantar suspeitas. O Santa Clara não era uma prisão, mas os funcionários controlavam nossas saídas e sempre perguntavam onde íamos. Alzira sugeriu que eu dissesse que tinha consulta médica, já que ela conhecia uma das enfermeiras que às vezes deixava os internos saírem para resolver questões de saúde. Na manhã seguinte, procurei a enfermeira Sônia, uma mulher de má idade que sempre foi mais gentil comigo. Inventei uma história sobre dores nas costas e a necessidade de fazer uns exames numa clínica particular. Ela me olhou desconfiada no começo, mas quando insisti que era urgente, acabou permitindo que eu saísse por algumas horas. Peguei um ônibus até o centro de Caruaru, com um coração disparado. Fazia meses que não saía sozinha.
que não decidia para onde ir ou o que fazer. A sensação de liberdade, mesmo que temporária, era iníbria. Procurei o cartório que estava mencionado na escritura. Esperei quase 1 hora para ser atendida. O funcionário do cartório, um rapaz jovem de óculos, analisou meus documentos com cuidado, pediu minha identidade, conferiu as assinaturas, digitou alguns códigos no computador. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Finalmente, ele levantou a cabeça e sorriu. Senhora Lúcia, posso confirmar que todos esses documentos são... A propriedade está registrada em seu nome desde 2008, sem nenhum tipo de ônus ou pendência. A conta bancária também está ativa, e o saldo confere com o que está descrito aqui. Suas palavras soaram como música nos meus ouvidos. Senti uma mistura de alegria e raiva. Alegria por descobrir que tinha patrimônio próprio. Raiva por ter passado anos sendo maltratada, quando podia ter vivido independente. Conceição tinha me dado a chave da liberdade, mas eu estava há 3 meses trancada num asilo. Por que não? Sabia que a chave existia. Posso visitar a propriedade? Perguntei ao funcionário, que me explicou como chegar até lá. Era uma estrada de terra a cerca de 20 quilômetros do centro, numa região que eu conhecia vagamente. Ele me deu uma cópia autenticada da escritura e algumas orientações sobre como comprovar minha propriedade caso alguém questionasse. Voltei para o asilo com uma energia que não sentia há anos. Alzira me esperava ansiosa no quarto, fingindo que estava cochilando quando a enfermeira passou. Assim que ficamos sozinhas, contei tudo o que havia descoberto no cartório. Ela bateu palmas baixinho, tentando não fazer barulho. Agora você precisa ir ver essa propriedade, Lúcia. Precisa saber em que condições está, se dá para morar, se tem energia elétrica e água, porque se estiver boa, você pode sair desse lugar amanhã mesmo, disse ela, segurando minhas mãos com entusiasmo. Mas havia um problema. Como sair do asilo novamente, sem despertar suspeitas? E como ir até uma propriedade rural, sozinha? Alzira tinha uma ideia. Ela conhecia um senhor chamado Josué, que visitava sua vizinha de quarto às quintas-feiras. Ele tinha um carro e às vezes levava alguns internos para passeios na cidade, mediante uma pequena quantia. Você paga para ele te levar até lá. Diz que quer visitar o túmulo de um parente na zona rural. Josué não faz perguntas, só quer o dinheiro dele, explicou Alzira com a sabedoria de quem já conhecia todos os esquemas do lugar. Quinta-feira chegou e consegui conversar com Josué, um homem de uns 60 anos, moreno e simpático. Oferei a ele R$ 50 para me levar até a propriedade, dizendo que era uma visita rápida a um terreno da família. Ele aceitou sem fazer muitas perguntas, e marcamos de sair na parte da tarde. A viagem até a fazenda foi emocionante e assustadora. Ao mesmo tempo, conforme saíamos do centro da cidade e entrávamos na zona rural, eu me perguntava o que encontraria lá. Seria uma casa em ruínas? Um terreno abandonado? Ou realmente algo que pudesse me abrigar? Quando chegamos ao portão da propriedade, meu coração quase parou. A placa estava lá, com meu nome escrito, Fazenda Santa Lúcia, menos propriedade de Lúcia Maria Santos. Josué abriu o portão enferrujado, e entramos por uma estrada de terra, que levava a uma casa de pedra em bom estado, cercada por árvores frutíferas e um jardim selvagem. A casa não era grande, mas era salaida. Tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa, uma sala com lareira e uma varanda que dava vista para o açude. Tudo estava fechado há anos, mas a estrutura estava firme. Tinha energia elétrica, água encanada do poço artesiano e até uma pequena horta abandonada que podia ser recuperada. Essa casa tá boa, Dona Lúcia. Só precisa de uma limpeza e umas pequenas reformas, comentou Josué, que me ajudou a abrir as janelas e verificar o estado dos cômodos. A senhora tem sorte de ter um lugar assim. Sorte. Nunca pensei que fosse ter sorte na vida, especialmente depois dos últimos anos. Caminhei pelos cômodos vazios, imaginando como seria acordar ali toda manhã, sem ninguém controlando minha comida, meus horários, minha vida, sem ninguém me batendo ou me ameaçando. Na cozinha, encontrei uma carta de Conceição colada na geladeira.
velha, era um bilhete curto, mas carinhoso. Lúcia, se você tá lendo isso, é porque descobriu seu verdadeiro valor. Essa casa é sua. Seja feliz aqui, irmã querida. Com amor, Conceição. Chorei ali mesmo, abraçada na geladeira empoeirada, sentindo pela primeira vez em anos que tinha um lugar no mundo que era verdadeiramente meu. Josué me deu uns minutos sozinha e depois disse que precisávamos voltar antes que escurecesse. No caminho de volta para o asilo, minha cabeça fervilhava de planos. Precisava tirar meu dinheiro do banco, comprar materiais de limpeza e alguns móveis básicos, contratar alguém para fazer os reparos necessários. Mas principalmente, precisava planejar minha saída do Santa Clara sem que Maurício descobrisse para onde eu estava indo. Aquela noite, Alzira e eu conversamos até tarde sobre os detalhes da minha fuga. Ela estava genuinamente feliz por mim, mas também triste por saber que perderia sua única amiga no asilo. Você vai me visitar, né, Lúcia? Não esquece da velha Alzira aqui. Prometi que voltaria para ver ela e que talvez pudesse ajudá-la a sair daquele lugar também, se ela quisesse. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Sabia que em poucos dias estaria livre, morando na minha própria casa, vivendo da minha própria renda. Maurício e Walter achavam que tinham ganhado o jogo, mas nem imaginavam que as cartas tinham mudado completamente de mãos. Na segunda-feira seguinte, coloquei meu plano em ação. Saí do asilo cedo, dizendo para a enfermeira Sônia que tinha consulta médica no centro. Desta vez, fui direto ao banco onde Conceição havia aberto minha conta. Minha perna tremia quando entrei na agência, carregando todos os documentos numa sacola de plástico. O gerente, um homem de Miami-Dade chamado Roberto, me recebeu com atenção quando eu expliquei minha situação. Mostrei a identidade, a escritura da fazenda e as senhas que Conceição havia deixado na carta. Ele digitou alguns códigos no computador e seus olhos se arregalaram quando viu o saldo da conta. Dona Lúcia, a senhora tem aqui um valor considerável. Sua irmã fez depósitos regulares durante anos e o dinheiro rendeu bastante. São quase R$200 mil à sua disposição. Sua voz soou distante, como se eu estivesse sonhando. R$200 mil. Eu, que há uma semana achava que era uma velha pobre e abandonada, descobria que tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Pedi para sacar R$5 mil em espécie e deixar o resto rendendo na conta. Roberto me ajudou com toda a documentação e me deu um cartão PA. Há futuras movimentações. A senhora quer que avisemos mais alguém sobre essa conta? Algum familiar? Perguntou ele, mas eu balancei a cabeça energicamente. Não. Por enquanto, quero que isso fique só entre nós. É muito importante que ninguém saiba. Roberto pareceu entender que havia algo sério por trás do meu pedido e garantiu total sigilo com o dinheiro na bolsa. Fui até uma loja de materiais de construção e comprei produtos de limpeza, tinta para paredes, algumas ferramentas básicas e utensílios de cozinha. Depois, procurei uma loja de móveis usados e escolhi uma cama, um fogão, uma geladeira pequena e alguns outros itens essenciais. Paguei para entregarem tudo na fazenda no dia seguinte. O mais difícil foi encontrar um jeito de sair do asilo definitivamente sem levantar suspeitas. Alzira sugeriu que eu saísse numa manhã bem cedo, quando os funcionários estavam trocando plantão. Eles sempre ficam confusos nesse horário. Não sabem direito quem saiu ou quem ficou, explicou ela. Naquela terça-feira, às 5 da manhã, arrumei minhas poucas coisas numa mala pequena. Deixei um bilhete para Alzira agradecendo por toda a ajuda e prometendo voltar para visitá-la. Saí pela porta dos fundos do asilo, aproveitando que o segurança estava cochilando na portaria. Peguei o primeiro ônibus para a zona rural e caminhei os últimos 2 quilômetros até minha fazenda, carregando a mala e uma sacola com mantimentos. O sol estava nascendo quando abri o portão da fazenda Santa Lúcia pela segunda vez, mas agora como moradora, não apenas visitante. A primeira semana foi de trabalho duro. Limpei a casa inteira, pintei as paredes da sala e da cozinha, arrumei o jardim da frente e plantei algumas mudas de flor que comprei na cidade. Os móveis chegaram conforme prometido,
E aos poucos minha nova casa foi ganhando vida. Contratei seu Benedito, um senhor da região, que fazia trabalhos de reforma para consertar algumas telhas soltas e instalar um chuveiro elétrico no banheiro. Ele era discreto e trabalhador, não fazia muitas perguntas sobre minha vida, apenas executava o serviço e recebia o pagamento. A senhora escolheu um bom lugar para morar, Dona Lúcia. Aqui é tranquilo, tem vizinhos bons e a terra é fértil. Dá para plantar de tudo, comentou Benedito enquanto consertava a cerca do quintal. Sua irmã Conceição era muito querida por aqui. Todo mundo respeitava ela. Descobri que Conceição visitava a fazenda regularmente, mesmo morando na cidade. Os vizinhos se lembravam dela com carinho e ficaram felizes em saber que eu era sua irmã. Dona Marlene, que morava na propriedade vizinha, veio me dar boas-vindas com um bolo de milho fresquinho. Conceição sempre dizia que tinha uma irmã especial, que um dia ia vir morar aqui. Ela cuidava da casa pensando na senhora, contou Marlene. Uma senhora de 70 anos, simpática e falante. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. 2 semanas depois de minha chegada à fazenda, Maurício apareceu no asilo Santa Clara, procurando por mim. Alzira me contou depois que ele ficou desesperado, quando soube que eu havia sumido. Procurou pela direção, questionou funcionários, chegou até a ameaçar chamar a polícia. Ele estava transtornado, Lúcia. Gritava que você era doente mental, que não podia ficar sozinha na rua. Dizia que ia processar o asilo por negligência. Alzira riu ao me contar pelo telefone público da fazenda. Mas ninguém sabia para onde você tinha ido. Maurício tinha vendido minha casa por um preço ridículo para o próprio pai. Exatamente como eu imaginava. Eles pensavam que o dinheiro duraria anos para pagar minhas despesas no asilo, mas agora se deparavam com o problema de ter uma velha perdida na cidade, sem saber onde procurar. 1 mês após minha fuga, Maurício publicou um anúncio no jornal local, procurando por mim. Procura-se Lúcia Maria Santos, 68 anos, desaparecida do asilo Santa Clara. Família preocupada oferece recompensa por informações. A hipocrisia me deu nojo. Família preocupada, menos a mesma família que me batia e me trancou num asilo contra minha vontade. Eu estava começando a me sentir verdadeiramente livre, quando recebi uma visita inesperada. Era uma tarde de quinta-feira quando vi um carro parar em frente ao portão da fazenda. Meu coração gelou quando reconheci Walter descendo do veículo acompanhado de Maurício e outro homem que eu não conhecia. Eles viram o portão com meu nome e ficaram confusos. Walter pegou o celular e fez uma ligação, falando baixo. Maurício caminhava de um lado para outro, visivelmente nervoso. O terceiro homem vestido do terno parecia ser algum tipo de advogado ou despachante. Observei da janela da sala, escondida, atrás da cortina, enquanto eles discutiam do lado de fora. Walter apontava para a placa, gesticulava com raiva, e eu podia imaginar o que estava pensando. Como sua ex-mulher pobre e maltratada podia ser dona de uma propriedade rural? Maurício tentou abrir o portão, mas eu tinha colocado um cadeado novo. Depois de alguns minutos eles foram embora, mas eu sabia que voltariam. Agora que tinham descoberto onde eu estava e que eu possuía patrimônio, não iam desistir facilmente. Naquela noite, liguei para a Alzira do telefone público do vilarejo próximo. Ela me contou que Maurício havia aparecido no asilo novamente, desta vez acompanhado do pai, perguntando se eu tinha deixado algum documento ou informação sobre propriedades. Os funcionários não sabiam de nada, mas eles continuavam investigando. Lustra, você precisa se proteger. Esse povo não vai desistir agora que descobriu que você tem dinheiro, alertou Alzira, preocupada. Procura um advogado, filha. Você tem direito de viver em paz. Na sexta-feira fui até a cidade e procurei o advogado que tinha visto minha propaganda no rádio. Dr. Fernando Oliveira era um homem sério, de uns 50 anos, que me recebeu com atenção no escritório pequeno, mas organizado. Contei toda a minha história: o casamento com Walter, o divórcio, as agressões de Maurício, a venda forçada da minha casa, o asilo e a descoberta da herança. Dona Lúcia, pelo que a senhora está me contando,
houve várias irregularidades. Primeiro, a venda da sua casa, sem sua autorização, é crime de estelionato. Segundo, seu filho cometeu agressões físicas, o que configura violência doméstica. Terceiro, eles a internaram contra sua vontade para se beneficiar financeiramente. Dr. Fernando me explicou que eu podia processar tanto Maurício quanto Walter, anular a venda da casa e ainda pedir indenização por danos morais. Ele também sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência sobre as ameaças e agressões, para ter proteção legal, caso eles tentassem me prejudicar novamente. A senhora tem uma herança legítima, documentada e registrada. Ninguém pode tirar isso da senhora, mas é importante que a gente formalize sua situação e proteja seus direitos, disse ele, preparando uma procuração para me representar legalmente. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha, menos pela primeira vez na vida. E eu tinha alguém do meu lado, alguém que conhecia a lei e podia me defender. Não era mais a velha indefesa que apanhava na cozinha. Agora eu tinha patrimônio, dinheiro e proteção legal. No sábado, quando estava regando minha horta nova, vi outro carro parar no portão. Desta vez, era apenas Maurício, sozinho. Ele gritou meu nome do lado de fora, pedindo para conversarmos. Sua voz soava diferente, menos agressiva, quase suplicante. Mãe, sei que a senhora está aí dentro. Por favor, vamos conversar. Estou preocupado com a senhora. Mentiu descaradamente, como se eu fosse esquecer todos os maus tratos que havia sofrido. Não respondi. Fiquei observando da janela enquanto ele tentava diferentes abordagens. Primeiro fingiu preocupação, depois partiu para ameaças sutis. E por fim, tentou despertar pena, dizendo que estava com problemas financeiros e precisava da minha ajuda. Depois de uma hora gritando no portão, Maurício foi embora. Mas antes do PERT, ele deixou um bilhete preso na cerca. Mãe, o que a senhora está fazendo é ingratidão. Depois de tudo que fiz por você, me abandona assim? Ligue para mim. Maurício li o bilhete e senti uma mistura de raiva e pena. Raiva pela cara de pau de falar em ingratidão, quando foi ele quem me agrediu e me abandonou num asilo. Pena porque percebi que meu filho havia se tornado um homem que eu não reconhecia mais, movido apenas pela ganância e pela influência do pai. Naquela noite, sentada na varanda da minha fazenda, olhando as estrelas que eu não via há anos por causa das luzes da cidade, tomei uma decisão importante. Não ia mais fugir ou me esconder. Era hora de enfrentar Maurício e Walter de frente, mas desta vez com as armas certas: dinheiro, propriedade e proteção legal. Na segunda-feira seguinte, liguei para Maurício, do telefone público do vilarejo. Minha voz estava firme quando ele atendeu, surpreso com minha ligação. Filho, vamos conversar. Hoje à tarde, 3 horas, na Praça Central de Caruaru. Venha sozinho. Maurício tentou argumentar. Queria saber onde eu estava morando. Como havia conseguido dinheiro para me sustentar. Mas eu desliguei sem dar explicações. Era minha vez de controlar a situação. Às 3 horas em ponto, estava sentada no banco da praça, onde costumava levar ele para brincar quando era criança. Maurício chegou pontualmente, mas não estava sozinho como eu havia pedido. Walter o acompanhava e os dois vieram caminhando em minha direção com aquele ar de superioridade que eu conhecia bem. Eles se sentaram no banco ao meu lado como se fossem visitar uma velha parente querida. Mãe, que susto a senhora nos deu. Sumindo assim do asilo sem falar nada para ninguém, começou Maurício com aquela falsa preocupação. Ficamos desesperados, procurando. Por que não ligou antes? Porque não quis, responde secamente, observando as reações dos dois. E vim aqui para acertar as contas com vocês. Walter se inclinou para a frente, tentando assumir o controle da conversa. Lúcia, você está sendo irracional. Maurício e eu estávamos cuidando dos seus interesses. O dinheiro da venda da casa está guardado para suas despesas médicas. Que dinheiro, Walter? Vocês venderam minha casa por 40 mil reais. Para você mesmo. Uma casa que valia pelo menos 100 mil. Onde está essa diferença? Minha pergunta os pegou desprevenidos. Eles trocaram olhares nervosos antes de Maurício tentar justificar. Mãe, o mercado estava ruim.
Não apareceu comprador melhor. E tem os gastos com o asilo, com seus remédios. Ele gaguejava, procurando desculpas convincentes. Mentira, eu sei exatamente quanto vocês me roubaram. E não foi só o dinheiro. Tirei da bolsa uma pasta com documentos que Dr. Fernando havia preparado. Tenho aqui cópia de todos os registros da venda fraudulenta, fotografias dos machucados que Maurício me causou e depoimentos de vizinhos sobre as agressões. A cor sumiu do rosto dos dois. Walter tentou pegar os documentos, mas eu afastei a pasta. Como você conseguiu isso tudo, Lúcia? Quem tá te ajudando? Sua voz soava ameaçadora. Pessoas que sabem o valor de uma mãe diferente de vocês. Olhei diretamente nos olhos de Maurício. Filho, você levantou a mão para sua própria mãe. Me empurrou, me bateu, me ameaçou. Tudo isso para roubar a herança que minha mãe deixou. Maurício tentou se defender. Mãe, eu nunca quis machucar a senhora. Era só para a senhora entender que era melhor morar no asilo com cuidados médicos. Minha voz subiu de tom. Quarto dividido com doente mental, comida estragada, remédios controlados, tratamento que nem bicho merece? Isso você chama de cuidado? Walter percebeu que a situação estava fugindo do controle e mudou de estratégia. Olha, Lúcia, vamos resolver isso em família. Você tem algum dinheiro guardado, né? Descobriu alguma coisa da Conceição? Podemos fazer um acordo? Ri com amargura. Vocês acham que depois de tudo que me fizeram, eu vou fazer acordo? Walter, você me deve 15 anos de pensão que nunca pagou. Maurício, você me deve respeito e dignidade que nunca me deu. Foi então que mostrei meu trunfo principal. Tire da pasta a escritura da Fazenda Santa Lúcia e coloquei sobre o banco entre nós. Eu sou proprietária de 10 hectares de terra, com casa, poço artesiano e plantação. Tenho dinheiro no banco e advogado contratado. Vocês não podem mais me intimidar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Walter pegou a escritura com mãos trêmulas e leu cada linha, sua expressão mudando de surpresa para raiva. Maurício olhava fixamente para o documento como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Isso não pode ser verdade, murmurou Walter. Conceição nunca disse nada sobre propriedade. Como você conseguiu isso? Me protegeu de vocês durante anos. Ela sabia que se contasse sobre a herança, vocês dariam um jeito de tomar tudo de mim. Por isso guardou o segredo até partir. Peguei a escritura de volta e a guardei na bolsa. Agora vocês vão saber o que é perder tudo. Maurício tentou uma última cartada emocional. Mãe, eu sei que errei, mas a senhora não pode me abandonar assim. Sou seu único filho. Seu sangue. Perdoa, por favor. Olhei para aquele homem de 42 anos implorando como uma criança e senti uma dor profunda no peito. Era meu filho, sim, mas tinha se tornado um estranho movido pela ganância. Maurício, você escolheu bater na sua mãe ao invés de me proteger. Escolheu me roubar ao invés de me amar. Essas escolhas têm consequências. Que consequências? Walter perguntou. Sua voz carregada de nervosismo. Primeiro, vou processar vocês dois por estelionato, agressão e apropriação indébita. Segundo, vou anular a venda da minha casa e tomar de volta o que é meu. Terceiro, vou pedir indenização por danos morais, pelo sofrimento que me causaram. Levantei do banco e ajustei a bolsa no ombro. Meu advogado já está preparando toda a documentação. Walter se levantou bruscamente, tentando me intimidar com sua altura. Você não tem como provar nada, Lúcia. Quem vai acreditar numa velha senil contra duas testemunhas? Sorry, velha senil que descobriu uma herança que vocês nem sonhavam que existia? Velha senil que contratou advogado e reuniu todas as provas contra vocês? Acho que a inteligência tá do meu lado, Walter. Maurício me seguiu quando comecei a me afastar. Mãe, espera. A gente pode conversar e encontrar uma solução. Não precisa de processo, de briga. A solução é simples. Filho, vocês devolvem o que roubaram, pedem desculpas pelos maus tratos e me deixam viver em paz. Caso contrário, nos vemos no tribunal. Continuei caminhando sem olhar para trás.
E se a gente não aceitar? Gritou Walter às minhas costas. Parei e me virei para eles uma última vez. Então vocês vão descobrir que mexer com uma mulher de 68 anos, que não tem mais nada a perder, é a pior decisão que já tomaram na vida. Peguei o ônibus de volta para minha fazenda com o coração batendo forte, mas também com uma sensação de vitória. Havia enfrentado meus algozes de frente e mostrado que não era mais a vítima indefesa que eles conheciam. Agora era questão de esperar as consequências legais das ações que Dr. Fernando já havia iniciado naquela noite. Alzira me ligou no telefone público. Maurício havia aparecido no asilo novamente, desta vez visivelmente alterado, perguntando se eu tinha deixado algum documento ou informação sobre advogado. Os funcionários disseram que não sabiam de nada, mas ela percebeu que ele estava desesperado. Lúcia, esse menino tá transtornado, parece que perdeu o chão. Você mexeu com o vespeiro, filha, comentou Alzira, preocupada, mas também admirada com minha coragem. Era hora de mexer mesmo, Alzira. Cansei de ser pisoteada. Contei para ela sobre o encontro na praça e como havia revelado minha situação financeira. Agora eles sabem que não podem mais me controlar. 3 dias depois, Dr. Fernando me ligou com novidades. Walter havia procurado o escritório dele, oferecendo acordo extrajudicial. Queria devolver parte do dinheiro da venda da casa em troca de eu desistir dos processos criminais. Dona Lúcia, eles estão com medo. Sabem que as evidências são fortes e que podem enfrentar cadeia por estelionato e agressão. O que a senhora acha de ouvir a proposta? Perguntou o advogado. Quero ouvir sim, mas não vou aceitar qualquer coisa. Eles têm que pagar caro pelo que me fizeram. Marquei uma reunião para sexta-feira no escritório de Dr. Fernando. Na véspera da reunião, recebi uma visita inesperada na fazenda. Era Dona Neuza, minha antiga vizinha, que havia descoberto onde eu morava, através de Alzira. Ela veio-me contar novidades sobre Maurício e Walter que me deixaram chocada. Lúcia, querida, você precisa saber o que está acontecendo lá no bairro. Maurício perdeu o emprego na oficina porque começou a faltar muito. Parece que está bebendo demais. E Walter está tentando vender tudo que tem para levantar dinheiro. Dizem que ele deve para agiotas. A informação explicava o desespero dos dois. Não era apenas questão de restituir o que haviam roubado. Eles estavam quebrados e precisavam urgentemente de dinheiro. Minha herança representava a salvação deles. Mas agora descobriam que eu não era mais a velha vulnerável, que podiam manipular. Tem mais uma coisa, Lúcia, continuou Dona Neuza, hesitante. Maurício anda dizendo por aí que você ficou louca, que está inventando histórias sobre espancamento e roubo. Ele está tentando desacreditar você antes do processo. Essa revelação me fez ver que a luta estava apenas começando. Eles não iam desistir facilmente e estavam dispostos a destruir minha reputação para se safar das acusações. Era hora de mostrar que havia subestimado uma mulher que tinha muito mais força do que aparentava. Na sexta-feira, cheguei ao escritório de Dr. Fernando preparada para a reunião decisiva. Walter e Maurício já estavam lá, acompanhados de um advogado que eu não conhecia. Eles pareciam abatidos, especialmente Maurício, que estava visivelmente mais magro e com olheiras profundas. Dona Lúcia, começou o advogado deles, meus clientes reconhecem que houve alguns mal-entendidos e estão dispostos a fazer um acordo justo. Eles se propõem a devolver R$60 mil, valor que consideram adequado pela venda da casa. Dr. Fernando me olhou, esperando minha reação. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, analisando as expressões nervosas dos dois homens que haviam destruído minha paz. Então, falei com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter R$60 mil por uma casa que valia 100 mil. Pelos meses de espancamento que sofri do meu próprio filho, pela humilhação de ser internada contra minha vontade e por tentarem me roubar a herança da minha mãe, balancei a cabeça negativamente. Não aceito. Walter se inclinou para a frente, tentando parecer razoável. Lúcia, seja sensata. Você tem sua fazenda agora, tem onde morar. Por que complicar as coisas com processo? Aceita o dinheiro e vamos viver em paz. Paz? Minha voz subiu de tom. Vocês destruíram minha paz quando decidiram me tratar como objeto.
Agora querem comprar meu silêncio com migalhas? Foi então que Dr. Fernando revelou algo que mudou completamente o rumo da negociação. Cavalheiros, preciso informar que descobrimos uma irregularidade grave. A venda da casa da Dona Lúcia foi registrada com assinatura falsificada. Temos a perícia grafotécnica que comprova a fraude. O silêncio na sala foi total. De Walter e Maurício folheou rapidamente alguns papéis, enquanto os dois pareciam ter visto um fantasma. Falsificação de documento público era crime inafiançável, com pena de 2 a 6 anos de prisão. Isso não pode estar certo, gaguejou Maurício, suando frio. Minha mãe estava doente, confusa. Talvez ela não lembre de ter assinado. Maurício, pare de mentir na minha frente, explodi, levantando da cadeira. Eu nunca assinei papel nenhum. Vocês falsificaram minha assinatura para roubar minha casa. Dr. Fernando continuou implacável. Além da falsificação, temos evidências de apropriação indébita, agressão física documentada pelos vizinhos e internação compulsória, sem necessidade médica. Os crimes se acumulam, cavalheiros. O advogado deles pediu alguns minutos para conversar em particular com seus clientes. Saíram da sala e pudemos ouvir discussão acalorada do lado de fora. Quando voltaram, Walter estava visivelmente abalado. Dr. Fernando, meus clientes gostariam de fazer uma nova proposta. Estão dispostos a devolver integralmente o valor real da casa. R$100.000, mais 20.000 de indenização por danos morais. Em contrapartida, Dona Lúcia desistiria de todas as ações criminais. Olhei para Dr. Fernando, que fez um sinal discreto de aprovação. Era uma boa proposta financeiramente, mas eu não estava pensando apenas no dinheiro. Estava pensando em todas as noites que chorei no asilo. Em todas as vezes que Maurício levantou a mão contra mim. Em como me senti quando descobri que meu próprio filho era capaz de me trair. R$120.000. Responde friamente. E quero que vocês dois assinem um documento reconhecendo que me agrediram, me roubaram e me internaram contra minha vontade. Quero isso registrado em cartório. Mãe, isso é humilhação demais, murmurou Maurício. Mas Walter o cortou com um olhar severo. Nós aceitamos, disse Walter rapidamente. Mas queremos garantia de que depois disso você não vai mais nos procurar para nada. A garantia é simples, respondi, levantando da cadeira. Depois que vocês pagarem o que devem e assumirem publicamente o que fizeram, vocês vão sair da minha vida para sempre. Não quero mais ver a cara de nenhum dos dois. Dr. Fernando preparou toda a documentação. Walter teria 10 dias para conseguir o dinheiro e eles assinariam a confissão na presença de 2 testemunhas. Era mais do que eu havia sonhado conseguir. Quando saí daquele asilo meses atrás, uma semana depois, recebi uma ligação inesperada de Alzira. Ela estava chorando de alegria. Lúcia, você não vai acreditar. Maurício veio aqui no asilo perguntando se eu queria sair daqui. Disse que podia me levar para morar com uma família que cuidaria bem de mim. Meu sangue gelou. Alzira, não aceite nada que venha do Maurício. Ele está desesperado e é capaz de qualquer coisa para conseguir dinheiro. Eu sei, filha. Por isso que estou te ligando. Ele ofereceu R$5.000 para eu convencer você a desistir do processo. Disse que você está sendo influenciada por pessoas malintencionadas e que precisa da ajuda da família. A tentativa de subornar Alzira me mostrou o nível de desespero a que Maurício havia chegado. Ele não tinha os R$120.000 e estava tentando qualquer coisa para escapar das consequências de seus atos. 2 dias antes do prazo final, Dr. Fernando me ligou com uma notícia que eu não esperava. Dona Lúcia, Walter conseguiu. Odin vendeu o carro, a casa dele, e pegou empréstimo com a casa de um parente como garantia. Eles querem finalizar o acordo hoje mesmo. Na manhã da segunda-feira, nos reunimos novamente no escritório. Desta vez, Walter e Maurício pareciam derrotados. Trouxeram o dinheiro em cheque administrativo e assinaram todos os documentos sem discutir. A confissão foi registrada em cartório, com 2 testemunhas presentes. Quando tudo estava finalizado, Maurício me olhou nos olhos pela última vez. Mãe, eu sinto muito. Sei que não mereço perdão, mas queria que soubesse que eu te amo. Olhei para aquele homem que um dia foi meu bebê
que eu nini no colo e criei com tanto amor. Senti uma dor profunda no peito, mas também uma paz que não sentia há anos. Maurício, eu também te amo, mas amor não justifica o mal que você me fez. Talvez um dia você entenda isso. Ele saiu do escritório sem olhar para trás, seguido por Walter, que nem sequer se despediu. Era o fim de um capítulo doloroso da minha vida, mas também o início de algo novo e libertador. Com os R$ 120.000 do acordo, somados aos 200.000 que já tinha na conta, eu me tornei uma mulher verdadeiramente independente. Reformei completamente minha fazenda. Construí um quarto extra para receber a Alzira nas férias. E até abri uma pequena horta orgânica que vendia na feira da cidade. 6 meses depois, Alzira conseguiu sair do asilo com a ajuda de uma sobrinha, que havia aparecido. Ela veio me visitar na fazenda e ficou impressionada com a transformação. Lúcia, você virou outra pessoa. Está radiante, cheia de vida. Era verdade. Aos 68 anos, eu havia descoberto que ainda tinha muito a viver. Acordava todos os dias, agradecendo por ter encontrado a coragem de reagir, por ter descoberto meu valor, por ter aprendido que nunca é tarde para recomeçar. Ainda recebia notícias ocasionais sobre Maurício através de Dona Neuza. Ele havia perdido a casa onde morava, estava vivendo de favor na casa de um primo e tentava se recuperar do alcoolismo. Parte de mim sentia pena, mas a outra parte sabia que ele precisava aprender com as consequências de suas escolhas. Walter havia desaparecido da cidade, depois de perder tudo no acordo comigo. Ouvi dizer que foi morar com uma irmã, no interior do Pernambuco, mas não me interessava saber detalhes. Ele estava fora da minha vida, e era exatamente onde eu queria que ficasse. Uma tarde, enquanto regava minhas flores na varanda, vi um carro parar no portão. Era Maurício, mas ele não saiu do veículo. Ficou ali por alguns minutos, me observando de longe. Eu continuei cuidando das plantas, fingindo que não o havia visto. Depois de um tempo, ele foi embora sem tentar entrar. Dona Marlene, minha vizinha, comentou mais tarde. Lúcia, seu filho passa aqui às vezes olhando para sua casa, mas nunca para ou tenta falar com você. Parece que está arrependido. Talvez esteja, respondi, cortando uns galhos secos do meu roseiro. Mas arrependimento não apaga o que foi feito. Algumas pontes, quando queimadas, não têm mais conserto. Rhodes. 2 anos depois de toda essa história, vivo uma vida que nunca imaginei ser possível. Tenho paz, dignidade, recursos financeiros e, principalmente, o respeito que sempre mereci. Aprendi que uma mulher de 68 anos pode sim recomeçar, pode sim lutar pelos seus direitos, pode sim descobrir forças que nem sabia que tinha. Às vezes, quando estou sentada na varanda, vendo o pôr do sol, penso em Conceição e agradeço por ela ter me protegido, mesmo depois de partir. Sua herança não foi apenas terra e dinheiro, foi a chance de descobrir quem eu realmente era, por baixo de todos aqueles anos de submissão e maus tratos. Eles ainda me ligam, ocasionalmente, Maurício e Walter, principalmente quando as contas apertam, mas eu nunca tendo. Aprendi que quem planta desprezo colhe solidão, e que algumas lições só se aprendem quando se perde tudo. Agora sou livre para viver do jeito que sempre mereci, e ninguém nunca mais vai tirar isso de mim.